E hoje no canal a gente fala sobre técnicas para aumentar e engrossar o pênis. Será que elas existem? Para falar sobre técnicas para aumentar ou engrossar o pênis, a gente responde a dúvida de um internauta, do Yuri, que mandou a sua pergunta pelo site doutorjairo.com.br. O Yuri pergunta o seguinte: doutor, tem alguma coisa para crescer, aumentar ou engrossar o pênis? Olha só, Yuri, existem algumas técnicas, existem alguns métodos? Sim, Yuri, existem alguns métodos, algumas técnicas que são feitas de uma maneira assim meio à margem do que é permitido, do que poderia ser feito. Então, por exemplo, existem algumas técnicas para enxertar, colocar tecido gorduroso dentro do pênis para ele ficar mais grosso. Os resultados podem não ser tão bons, o pênis pode ficar irregular, além do risco aumentado de infecções. Cirurgias também para fazer com que o pênis fique maior, colocação de próteses para aumentar o tamanho de pênis, isso pode ser feito? Não pode, né? Você tem riscos maiores, né, para a sua saúde, de novo, problemas com infecção e resultados que nem sempre alcançam o que prometem. Agora, essa questão que você traz, Yuri, é recorrente, né? Muitos meninos acabam mandando perguntas para a gente todos os dias ou praticamente todas as semanas para saber exatamente essa questão. Isso revela para a gente o quê? Uma preocupação muito grande com essa questão do tamanho, com essa questão de impressionar, com essa questão de tamanho significar ou estar relacionado ao cara ser mais macho ou, né, isso na cabeça dele ser um requisito de masculinidade. Eu ando murcho, cabisbaixo, eu não confio no meu próprio taco. Então nada disso, Yuri, muito mais importante do que tamanho é o que a gente sabe fazer com o pênis na hora que a gente precisa fazer alguma coisa, né? Então no relacionamento, acho que muito mais do que tamanho, vale tudo que está em jogo, né? Agora, só para você ter uma ideia de como essa tua dúvida é recorrente e é importante, recentemente foi divulgado o resultado de uma pesquisa, vou até ler aqui para vocês, uma pesquisa que foi realizada em 5 países por um site de relacionamentos e que mostra o seguinte: via de regra, os homens tendem a superestimar, a exagerar o tamanho do seu pênis. Como que era a técnica da pesquisa? Eles perguntavam para os homens desses 5 países qual era o tamanho do pênis deles e depois eles iam perguntar para as mulheres qual era a média do tamanho do pênis dos homens com os quais elas tinham se relacionado. E olha só, os australianos foram os mais mentirosos, né? Eles falaram que o pênis deles tinha em média aí 18 centímetros, enquanto as mulheres estimaram esse valor em algo como 14 centímetros. Olha só a diferença, 4, 5 centímetros. Os norte-americanos também exageraram, 18 centímetros, e as mulheres disseram que eles tinham mais ou menos 16. Né? Os britânicos também aumentaram um pouquinho, nesse caso menos. Eles falaram que o pênis deles tinha 17 centímetros e as mulheres falaram que em média tinha 16 centímetros. Quem falou a verdade então foram os canadenses, né? Eles contaram que tinham 17,5 centímetros e as mulheres falaram que em média os seus parceiros tinham 17 centímetros e meio também. E lá na Índia, os homens se subestimaram, falaram um tamanho menor do que o revelado pelas mulheres. No Brasil a gente não participou dessa pesquisa, a gente não tem esses dados, mas eu tenho quase certeza absoluta, Yuri, que os homens iam falar que tem pênis muito maiores do que as mulheres contam, né? Então, assim, só pra gente, né, de novo, reforçar essa ideia, essa história de que para os homens essa questão do tamanho do pênis é uma encanação muito grande. Meu conselho, não encana, aproveita a vida com o teu pênis do tamanho que ele é. E mais, né, se você tem 15, 16 anos, saiba que seu pênis pode crescer um pouquinho mais até o final da puberdade, até o final da adolescência.